A linguagem Python vem com muitas funções e recursos nativos em sua biblioteca padrão, a Standard Library. Mas é possível carregar outros módulos e utilizar suas funções que para além dessa biblioteca padrão. Existem centenas de módulos Python e talvez a motivação de usar Python é justamente a quantidade de coisas prontas que existem para a gente simplesmente abrir, carregar e começar a utilizar. Os módulos que estão disponíveis incluem com funções matemáticas, para desenvolvimento de interfaces gráficas, geração de números aleatórios, geração de gráficos, programação de bases de dados e assim por diante. Aqui eu vou dar exemplo de 3 módulos e nas próximas aulas nós vamos incluindo alguns outros e alguns outros exemplos. Para poder incluir um módulo para além da biblioteca padrão do Python, nós utilizamos import e from para carregar as funcionalidades de módulos e podemos utilizar o comando s também para poder criar um apelido para aquele módulo. Vou explicar. A forma mais simples de utilizar é com import módulo. Quando eu faço import módulo, eu passo a permitir o uso desse módulo a partir do nome do módulo como prefixo. Então, uma alternativa, como eu vou precisar usar o nome do módulo como prefixo, é rebatizar ele com s. Então eu utilizo import módulo s e um apelido, e esse apelido torna o nome do módulo mais fácil de digitar. Uma outra opção ainda é utilizar from. A ideia do from é importar apenas parte de um determinado módulo. Então, quando eu utilizo o import módulo, eu carrego todo ele para disposição para eu poder utilizar dentro do meu programa. Então, se eu quero pegar, às vezes um módulo é muito grande, eu quero pegar só uma parte dele para poupar recursos de memória, por exemplo, eu posso selecionar. Então, do módulo, from módulo, import parte, só uma parte daquele módulo. Então, essa é uma boa opção em geral. Vou começar falando do módulo Math. Eu incluí aqui o link para a biblioteca completa, porque não dá tempo de eu mostrar aqui todas as funções de todos os módulos. Isso exigiria aqui uma quantidade de tempo que eu não tenho mesmo para esse curso. Então, vamos rodando aqui juntos alguns exemplos e sugiro que vocês olhem as documentações para mais informações dessas bibliotecas. Se eu quero então utilizar a biblioteca Math, o que eu vou utilizar é import Math. Nesse caso é o modo mais simples. Eu carrego tudo que tem e aí eu passo a ter disponível todos esses elementos aqui que possuem na biblioteca. Então, quando eu abro aqui todas essas funções e tudo que está aqui, eu consigo utilizar. Então, eu tenho algumas constantes, eu tenho funções matemáticas e assim por diante. Então, fatorial, floor, que é um arredondamento, e assim por diante. Combi, que é a combinação, né, de um binômio, assim por diante. Então, vamos lá. Carreguei o math, vou dar alguns exemplos de funções. Eu quero, por exemplo, calcular o logaritmo natural de um número. Então, do 31, por exemplo. Para acessar essa função, que é o log, eu simplesmente utilizo o nome do módulo como prefixo, ponto, o nome da função. E ele calcula para mim. Eu posso também, com a função log, especificar a base. Se eu quero log na base 2, eu passo o número, vírgula e a base, e ele retorna para mim. Também tem outras funções, como a raiz quadrada. Uma outra função que é uma soma de uma lista contendo floats. Mas aí você poderia dizer, bom, a gente já tem uma função que soma uma lista de floats. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Quando eu utilizo a função sum, e eu tenho uma lista de floats, nesse caso tem 10 floats, então dá até para mostrar aqui, ó, len. Eu tenho 10 elementos, todos são 0.1, 10 vezes 0.1 deveria ser 1, mas nesse caso não é, né? Não funcionou. Ele deu 0,99999. Isso porque existe um problema, como eu comentei com vocês, float simula os números reais, mas ele tem problemas de precisão. Ele tem uma precisão limitada no número de casas decimais. E às vezes esses erros vão se acumulando na memória e gerando números que não são
verdadeiros. Apesar de ser um erro bem pequenininho, ele existe. Então, a função fsum faz a soma de floats. E, nesse caso, evitando erros de precisão. Tenho também algumas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e algumas constantes que são calculadas com uma precisão, a melhor precisão possível. Então, tenho π, por exemplo, calculado com o maior número de casas decimais possíveis. A constante e. Também tenho números como números especiais, como o infinito, é uma possibilidade. Tem também o none, que é o not a number. Nesse caso, none é de not e number. Ele é utilizado para quando eu preciso armazenar algo em um objeto numérico, mas o valor é inválido. Então eu utilizo o not a number. E o inf para quando o número vai para infinito. Como também eu não consigo calcular, não é algo que é um número efetivamente infinito, eu tenho que ter um símbolo para isso. Então utilizo essa constante. Posso então fazer algum tipo de operação, né, combinando a constante 2 vezes π, o seno de 2π, por exemplo, entre outras formas de utilizar. Se eu quero importar uma parte específica da função, do módulo, eu posso, como eu comentei, utilizar from módulo import e aquela parte. Por exemplo, se eu tento acessar π diretamente, a constante π não está definida. Eu não tenho ela disponível, mas eu quero importar só ela da biblioteca math. Eu posso importar dessa forma. Então, quando eu utilizo from math import π, ele vai importar especificamente aquela constante e aí ela fica disponível para mim, mesmo sem uso do prefixo. Então, o from biblioteca import alguma coisa também ajuda, porque não obriga a gente a usar o prefixo. Por exemplo, eu uso from math import log sqrt, que é a raiz quadrada. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho acesso às duas funções diretamente. Fim da biblioteca math, quer dizer, fim não, tem um monte de coisa, mas só para mostrar um pouquinho do que ela faz. Vamos para a biblioteca sys. A biblioteca sys vem de system. Ela é um pouco mais contida do que a biblioteca math. Ela possui parâmetros específicos de sistema e funções. Então, ela é bastante útil para lidar com o sistema operacional. Quando eu faço import sys, eu posso, por exemplo, verificar qual é a versão do Python que eu estou trabalhando. Então, coisas que têm a ver com o sistema. Então, aqui, por exemplo, a versão 3.9.5, que está sendo usada como padrão, e a atualização dela foi de 9 de maio de 2021. Eu posso também verificar qual é a plataforma que eu estou trabalhando. Aqui, por exemplo, ele vai me dar Linux, que é o meu sistema operacional. Você pode querer, quando você roda um programa que vai rodar num cliente, por exemplo, ou em algum lugar, a depender do sistema ou da plataforma, você pode querer fazer uma operação diferente. Então, se eu sei que eu estou no Windows, eu faço uma coisa, no Linux outra. Então, isso pode ser útil. Eu tenho também o sys.path. O sys.path mostra uma lista de pastas, que são diretórios do seu computador, às quais o notebook, aqui nesse caso, tem acesso, ou o programa, no caso de um programa Python. Então, olha só, aqui eu tenho acesso a um monte de pastas. Ó. É a pasta que eu estou agora, né, que é essa aqui, que eu guardo aqui meus programas. Mas ele também tem acesso aqui ao srlib, entre outras pastas que, se eu tentar achar alguma coisa, ele vai buscar nessas pastas aqui, no disco do computador. Tem uma outra função que retorna o número de bytes de um objeto. Então, se eu quero saber quantos bytes ocupam um determinado objeto específico, eu posso calcular com o getSizeOf. Então, por exemplo, aqui eu quero saber quantos bytes está ocupando essa string. E uma coisa que é bem legal também, eu consigo calcular ou obter saídas diferentes da saída padrão. Então, o que acontece quando a gente utiliza um print? Quando eu faço, por exemplo, aqui um print, imprimo, por exemplo, o erro, esse erro ele é direcionado para o terminal do computador, que é a saída padrão de um sistema operacional. Eu posso dizer que eu vou redirecionar isso para um arquivo.
eu vou dizer aqui, ó, imprime para mim, mas ao invés de imprimir na saída padrão, escolhe arquivar isso no sys.stderr. O que é o stderr? É o Standard Error. Então é a saída de erro padrão. E olha como ele vai exibir o print de uma forma diferente. Ó. Como um erro, ele vai exibir isso como uma barra aqui com vermelho, indicando que isso é mais do que simplesmente uma saída, e sim uma saída de erro. Finalmente, uma utilidade bem interessante do sys é permitir executar um script Python no terminal, passando algum argumento para o programa. Isso não é tão útil aqui no NumPy. No Jupyter Notebook ele não é tão útil, porque aqui a gente não pega parâmetros do usuário quando executa o programa, porque nós não estamos executando um programa. Isso seria similar quando a gente, por exemplo, faz aqueles programas em Python com a extensão .py e executa no nosso computador ou manda, por exemplo, um exercício do Run Codes. Nesse caso, a gente poderia querer passar na linha de comando algum valor. Como é que eu acesso os argumentos? Por uma lista que é dada por sys.argv. Essa lista aqui, ó, me mostra o que foi digitado na frente de um programa Python. No meu caso, ó, o que ele mostra quando eu digito dentro do notebook? Ele mostra o que foi as opções quando eu abri o Jupyter Notebook. E a abertura do Jupyter Notebook, ó, jogou aqui um kernel launcher, então um arquivo .py, que é o programa, basicamente, esse cara aqui, ó, é o programa, né? O primeiro argumento é o programa, o próprio programa. Nesse caso, o programa é o Jupyter Notebook que a gente está utilizando. Depois ele jogou na frente a opção "-f" e a URL, que permite que eu acesse o próprio Jupyter Notebook. Então, esse sysargv, ele retorna para mim o Jupyter Notebook, né, e não o meu próprio programa. Mas em algum momento a gente vai utilizar esse sysargv para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, um exercício codifica um programa que peça ao usuário para entrar com 5 números do tipo float. Calcule o logaritmo na base 2 desses números e armazene o resultado numa lista. Mas faça controle da entrada. Para cada número digitado pelo usuário, caso o valor digitado seja 0, a gente sabe que não existe log de 0, exiba um erro daquele da biblioteca sys. 0 é um valor inválido, entre com outro número. E peça uma nova entrada para aquele valor. A próxima biblioteca que eu vou mostrar é a biblioteca Random. Ela gera números pseudo-aleatórios para simulações. Isso é muito útil para quando a gente faz computação científica. Há muitas funções nessa biblioteca também, mas eu vou mostrar alguns exemplos. O Random gera um número aleatório entre 0 e 1. O Uniform gera um número aleatório float entre A e B, onde A e B são passados por parâmetro. E todos os valores entre A e B têm a mesma probabilidade. Por isso que a gente chama de distribuição uniforme. Então, ele espalha uniformemente os valores entre A e B. O RandInt sorteia um valor inteiro entre A e B, sendo que os valores também são todos equiprováveis. O Shuffle funciona em uma lista. Então, eu consigo, por exemplo, embaralhar uma lista. Se eu quero fazer um sorteio, eu poderia armazenar os elementos numa lista e depois sortear, embaralhando essa lista. Posso simular, por exemplo, um jogo. Se eu tenho um jogo, por exemplo, de truco, né? Então eu tenho um deck de cartas e eu quero embaralhar antes de passar para os jogadores, então eu posso utilizar essa função. A função sampleList com K, ela vai sortear K elementos de uma lista e retornar essa amostra aleatória. Então, nesse caso, ele vai pegar uma lista que está na sua ordenação, ele não vai embaralhar a lista, mas ele vai amostrar aleatoriamente K elementos dessa lista. E, finalmente, o seed, que é uma forma de controlar a simulação aleatória, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, eu vou utilizar aqui a função random. Deixa eu ver se eu fiz um exemplo aqui embaixo. Então, vou usar diretamente a biblioteca random. Então, vou fazer o import random. Então, a partir desse momento, eu posso usar o pacote random. Vamos imprimir aqui um número aleatório. Então, se eu faço
eu imprimo random.random, ele sorteia um número aleatório. Uma aplicação disso é eu quero criar uma lista contendo vários números aleatórios. Poderia fazer o que a gente aprendeu na aula anterior. Crio uma lista vazia e para um certo intervalo, então para valores entre 0 e 4, vou fazendo um append de vários números aleatórios. Então dá para perceber aqui que ele vai gerando números diferentes. Fazendo a mesma coisa agora, criando listas, só que ao invés de utilizar o random, eu vou utilizar a função uniform e a função randint para diferenciar as duas. Então todas elas geram números aleatórios, mas o que varia é o intervalo e o tipo. A uniform gera valores entre 1 e 10 do tipo float. E a randint gera valores entre 1 e 10 do tipo inteiro. Nós temos também funções que podem operar listas, como eu comentei. Então, suponha que eu tenha uma lista de números 11, 222 até 999. Eu vou utilizar a função sample para amostrar dessa lista uma quantidade de elementos, por exemplo, 4 números. Então, traz para mim, aleatoriamente, 4 números da lista. 2 números dessa lista. Então, repare que cada vez que eu executo, ele sorteia uma quantidade de números aleatória de novo. Então, quero 3 números, mais 3 números, mais 3 números, e assim por diante. Esse sorteio é sempre com reposição, então ele não modifica a lista. Ele sorteia realmente a partir daqueles elementos que estavam ali. Então, imprimo os números, né? Para ver aqui que a lista continua inalterada, mesmo eu fazendo essa amostragem. Já a função shuffle, ela efetivamente altera a lista. Então, ela vai embaralhar a lista. Então, a partir do momento que eu uso shuffle, ele troca os elementos da lista. Se eu fizer shuffle de novo, ele embaralha de novo e assim por diante. Quando eu utilizo a biblioteca random, geralmente esse tipo de coisa é utilizada para fazer simulação. E quando eu estou fazendo simulação científica, é importante que eu consiga reproduzir um certo experimento. Então, se algo faço uma simulação para demonstrar algum tipo de teoria que eu tenha, eu tenho que depois poder reproduzir aquilo e dizer que, olha, funcionou sob essas condições. E na prática, a biblioteca random, como toda biblioteca para gerar números aleatórios, na verdade, esses números são pseudo-aleatórios. O que isso significa? Eles não são realmente aleatórios, eles são gerados a partir de uma função conhecida. E essa função ela gera esses números a partir do número inicial. Se eu não defino a semente, em geral, quase todas as bibliotecas são assim, elas iniciam com 0. Então, o primeiro número, digamos, a sequência mãe, né, o número mãe das sequências é o 0. A partir do 0, ela começa a gerar os números. Se eu não falo nada. Mas eu posso definir essa semente. Então, explicitamente dizer, eu quero que a semente seja 1. Se eu defino a semente, eu sempre vou ter a mesma sequência. Então, vou dar um exemplo. Quando eu defino a semente como sendo 1, crio uma lista com 10 números. Então, eu tenho 3, 10, 2, 5, 2, etc. Se eu rodo esse código de novo, com a mesma semente, é a mesma lista. A gente pode até fazer aqui com o range maior, com 20 números. Ó. Se eu rodo de novo, são os mesmos 20 números. Como é que eu faço? Para que isso serve, então, né, se eu repito? Justamente para entender as condições sobre as quais eu fiz um certo experimento e poder reproduzir. Então, se eu informo que eu fiz uma demonstração e eu usei a semente 3, por exemplo, a pessoa vai poder reproduzir exatamente com os mesmos valores. Então, quando eu mudo a semente, muda a sequência. Mesmo que eu mude ela só um pouquinho, né? Então, tem aqui sequências diferentes. Eu posso usar qualquer tipo de valor, aqui o random permite qualquer semente, então eu posso usar uma string se eu quiser, e até uma string também altera a sequência dos valores. Um exemplo de uso do import s, então eu poderia, ao invés de utilizar o random, como o random é uma palavra muito grande, eu posso rebatizar o random de RD, por exemplo.
Então, se eu carrego a biblioteca random como RD, agora eu posso usar RD ao invés de random para acessar o módulo. Isso é simplesmente para poupar linhas de código digitadas, certo? Números de teclas digitadas. Então aqui eu posso chamar, por exemplo, shuffle de uma lista. Então temos lá os números inteiros de 1 a 10. Então eu estou, de novo, no 1 a 10. Exibindo aqui os elementos. Então simplesmente é para poupar a minha digitação. Isso pode ser útil porque tem umas bibliotecas com nome bem comprido, então vale a pena utilizar essa função. Um exercício. Codifique um programa para sortear prêmios para pessoas inscritas em um concurso. Dei uma lida aqui nesse exercício, ele vai tentar combinar algumas funções da biblioteca random. Finalmente, nós estamos utilizando aqui nesse nosso notebook, nessa nossa aula, módulos. Nós estamos carregando módulos que já existem. Então, nós carregamos o módulo Math, o módulo Sys, Random. Mas será que a gente não pode, então, criar o nosso próprio módulo? É exatamente isso que eu vou falar agora. Ao invés de utilizar um módulo pronto, nós vamos aprender a criar os nossos próprios módulos. Para isso, é muito simples. Eu simplesmente crio um arquivo .py contendo aquilo que eu gostaria que tivesse no meu módulo, na minha biblioteca. E o nome do arquivo é usado para importar na forma import. Então, por exemplo, se eu quero chamar o módulo IPE06 módulo as IPE, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou importando o arquivo IPE06 módulo. Esse IPE06 módulo tem que existir um arquivo .py com esse nome. Então vou abrir aqui, IPE06 módulo. Então é esse arquivo .py. O que contém esse módulo Python? Ele contém duas variáveis. Então eu estou dizendo que esse é o módulo de introdução à programação para engenharias da parte 6, né, aula 6. Tem uma variável que é o ano que aquela disciplina está sendo oferecida, o professor, outra variável com o professor, e tem uma função, que é uma função chamada about. Então o que eu posso fazer? Pegar aqui, eu importar esse módulo, ele já importou, eu rebatizei ele de IPE, eu posso ver aqui se tem um help para ele, e tem, né? Olha, ele até mostra um helpzinho para mim. O módulo, o nome dele, né, IPE06, ele vai imprimir também primeiro comentário. Módulo de exemplo. Até não vai dar para mostrar isso, porque quando ele carrega uma vez, ele importa uma vez, eu tenho que zerar o kernel para ele carregar de novo. De exemplo Python. Disciplina SCC. Então estou salvando aqui. Se eu zerar o kernel, aí ele vai permitir. Espera lá. Então eu dou um restart. E agora sim. Então é o nome do módulo. Quais funções que ele tem? Ele tem função about. Quais são os dados que ele tem, as variáveis? Tem duas variáveis, professor e year. Então aqui eu tenho duas variáveis. Duas variáveis. Quando eu chamo então ipe.about, que é a primeira função, ele vai exibir. Esse é um módulo para exemplificar a criação de módulos Python. Mostra aqui uns detalhes e tal. Quando eu acesso o dado year, ele me mostra qual é o ano. Quando eu acesso o professor, também ele mostra quem é o professor. Poderia incluir mais funções? Poderia. É só eu definir mais funções aqui, uma em sequência da outra. E então isso pode formar uma sequência de funções úteis que você não precisa mais repetir nos seus códigos. Você pode só importar ela no seu código e utilizar daí para diante. Então qual que é o último exercício para vocês? Criar um módulo contendo todas as funções criadas nessa parte 6 da disciplina. É bastante coisa, mas vai valer a pena o exercício. Importe esse módulo dentro de um notebook e use todas as suas funções.